Jesus. Como certa vez Moisés disse: não me faça subir desse lugar se a tua presença não for. Deus está realinhando seus filhos e suas filhas nesses dias. E Ele está dizendo: filho, filha, desde as tuas decisões menores do seu dia, as maiores, que você não se vê capaz, volte a me consultar. Volte a buscar através de mim o que eu tenho. Ah, mas isso é tão pequeno, mas eu não consigo vencer. Isso é tão grande que eu nem consigo chegar. Mas passe a ver através de mim. E esses dias tem essa frase. Porque assim, eu não sei você, eu sou uma filha muito pidona. E às vezes a gente, com Deus, né? A gente reclama, a gente é pidona. A gente fala, mas eu tô... E Deus, olha, a gente tão rebelde, tão imaturo. E esses dias o Senhor fez saltar no meu coração essa frase: Cristo é o melhor que eu pude te dar. O que você está buscando? Aonde você está buscando respostas? Cristo é o melhor que eu pude te dar. Faz sentido isso para alguém aqui? Faz sentido isso para alguém aqui? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Aleluia. Vamos à Escritura, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Eu acho que foi um pouco do que eu ministrei aqui da última vez. Eu sei que vocês têm sido construídos pelo Senhor a cada encontro. Quantos têm sido, como se sentem como construídos a cada ajuntamento, às vezes nos PGs, aqui. Quem se sente a cada encontro construído pelo Senhor? Às vezes é desconstruído, tá, gente? Ele desconstrói, dói, mas Ele vem com uma nova porção e constrói um pouco. Eu sei que vocês têm sido construídos pelo Senhor em cada encontro. Hoje a porção que nós vamos liberar da Escritura aqui está em Isaías 43, versículo 1. Se puder projetar, a gente ganha em tempo. A Escritura fala, o que eu quero compartilhar com você é algo que o Senhor tem falado aos nossos corações nos últimos meses, praticamente, nos últimos 2, 3 meses. E nesses dias em que nós vivemos, eu não sei se você se vê dessa forma, eu me vejo, tá? Talvez eu sempre falo isso, né? Talvez eu me expondo de alguma forma possa te edificar. Mas nos dias que a gente vive, e no século, a gente estava lá em cima conversando rapidamente, a gente estava falando sobre os dias que a gente vive, que são corridos, e tantas síndromes, né, Natália, que surgiram, a gente não sabe se elas existiam antigamente. Se tiver psicóloga aqui vai nos ajudar, a gente não sabe se elas existiam, né, quando a gente era criança, mas hoje dar nome para tudo, é bom dar os nomes. A gente não está falando de não ir nos profissionais, é muito importante os profissionais da área da psicologia, enfim, terapeutas, mas nos dias que nós vivemos são dias em que a gente vem para um ajuntamento como esse, e a tendência, eu sei que você é super crente, se abrir a sua blusa você tem um S aí grandão, você está com a roupa já de super-herói debaixo de super-heroína, eu sei, mas a tendência é que a gente sai de um ajuntamento como esse, e automaticamente as necessidades do nosso dia, da nossa vida, das nossas urgências, das nossas ambições, que são algumas lícitas até,
nos drenam daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que nós recebemos. Só eu passo por isso, ok? Tem alguém aqui? Faz sentido isso para alguém? Uma vez uma pessoa falou assim para a gente, estava aconselhando uma pessoa acerca de uma situação difícil. E aí a gente dando conselho, falando, e ela chorando. Daqui a pouco ela falou assim, eu quero uma conferência, eu quero estar numa conferência. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela estava dizendo assim, eu preciso estar num ambiente onde a palavra é ministrada, eu quero ficar ali jogada e rendida. Porque a nossa vontade, às vezes a gente sai do trabalho, sai da, sei lá, como é que é a tua semana. Ai meu Deus, que vontade de chegar logo domingo para eu poder receber do Senhor. Parece que alguma coisa me... Mas Deus está levantando filhos e filhas para a última hora, e você faz parte dessa geração que vão ter ouvidos para ouvir o Senhor, independente das situações que você possa estar vivendo. Como o apóstolo Paulo diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior é fortalecido dia após dia. E é fortalecido não pelo que vê, não pelas distrações, porque já tá, é como se a gente andasse num campo minado. Já está tudo ali, o inimigo já faz. A palavra principado, que você já leu na escritura em Efésios, é a palavra arquétipo, que fala de arquiteto. Arquitetos de maldade. Então eles já arquitetaram situações, os nossos inimigos, para nos fazer cair dia após dia. Já tá, fica em paz. Por isso que o Senhor Jesus fala, basta para cada dia o seu mal. Mas eu creio nesses dias numa geração que Deus está levantando, que vai ter ouvidos para ouvir o Senhor. Que quando estiver dizendo, quando estiver a voz da intimidação estiver vindo contra nós, e vai vir, e vem, dizendo, você não consegue, mais uma vez você caiu, chega, desiste, abandona. O Senhor vai falar assim, aquilo que te alimenta é a voz que está conectada com o teu homem interior. É a voz do teu espírito, porque ainda que exteriormente você esteja ouvindo isso, e interiormente no teu espírito você sabe, porque a fé não sente, a fé sabe. Faz sentido isso para alguém? A Escritura fala em 1 Coríntios capítulo 14, 10, que existem muitas vozes, e o apóstolo Paulo fala, existem muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. Então quando você vê uma pessoa se esfriando, desviando, ou nós mesmos, às vezes a gente não está tão bem, é que a gente está ouvindo alguma voz que às vezes parece fazer até um sentido. Parece fazer sentido, porque o inimigo usa verdades para falar mentiras. Então o apóstolo Paulo diz, elas existem, tá? E elas fazem sentido. Por isso as síndromes, as depressões, a ansiedade, dizendo, chega, você vai surtar. Quem já sentiu, tem coragem de falar, cara, eu não vou aguentar não, cara, eu vou surtar. E esses dias eu estava com o Senhor, uma semana meio, sabe? Quando você está numa semana meio... Não vou falar para não te escandalizar, mas a gente também passa por uma semana meio... E o Senhor falou assim comigo, o melhor que eu pude te dar é Cristo. E eu queria que você tivesse olhos, eu senti dentro do meu espírito, Bruno, o Senhor falando assim, eu queria que os seus olhos estivessem abertos para ver o meu espírito com você todos os dias, intercedendo por você. Quando você está parecendo que você vai desistir, vai surtar e vai não sei o quê, eu estou ali com você, porque Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E a Escritura fala que Ele intercede por nós com gemidos que não tem como expressar na língua humana. Mas a questão é que tipo de voz nós temos ouvido nesses dias. Que tipo de voz, que tipo de voz tem conduzido a nossa vida? Porque elas fazem sentido. Vamos ler aqui rapidamente, Isaías 43, versículo 1, vamos correr. Mas agora, fala assim, agora está dizendo o seguinte, independente do que você tenha passado hoje, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, mas que te formou, Israel, não temas, porque eu te chamei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, você é meu. É isso que Deus diz ao teu respeito e ao meu respeito. Agora, hoje, não temas, assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. Ah, mas e eu? Mas assim diz o Senhor, agora, hoje. Eu quero que a gente possa entender de forma didática e pedagógica só esses versículos, só o versículo 1. Algumas palavras pontuais que fazem muito sentido no que o profeta Isaías estava liberando daqui da parte de Deus. Quando ele diz, agora, não precisa nem de explicação e revelação, é hoje. Então eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Que as vozes da ansiedade e da depressão sejam caladas na sua alma pela autoridade do nome de Jesus. Porque hoje, agora, o Senhor diz ao seu respeito. Ele libera uma palavra sobre você. E que palavra é essa? Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó, você sabe que o significado de Jacó, a maioria conhece, é usurpador, enganador. Ele te criou enganador. Ele te criou e você era um usurpador. Mas ele te formou um Israel, que significa príncipe do Senhor. Mas vamos entender um pouco. Essa palavra formou, fala assim comigo, formou. Fala mais uma vez, formou. Isso, talvez a gente consiga parar só por aqui, tá, Gabriel? Vai dar só por aqui hoje. Porque isso me pega muito. Essa palavra, ela é enorme. Porque eu faço meus esboços, Monique, gigantes. Eu sempre acho que vou chegar no final. Mas não custa nada a gente ficar em casa, né? Escrevendo. Mas esse formou me pega muito porque o original hebraico de formou. Olha, preste atenção. É yatsar. Yatsar significa o ato de espremer numa forma. Significa formar, dar forma. Não só espremer, mas dar forma. Moldar ou modelar. E essa palavra yatsar, ela é encontrada diversas vezes no Antigo Testamento. Mas quando nós cantamos, né, tem uma música linda que fala, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos. Quem conhece? E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quantas vezes a gente canta, né? Quem já cantou isso 1000 vezes? Essa palavra yatsar, que é espremer numa forma. Mas não só espremer, mas moldar. Que é um processo. É a mesma palavra que está em Jeremias capítulo 18. Que fala que Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro, é a palavra yatsar. Então ele está dizendo, agora, assim diz o Senhor, que te criou como um Jacó enganador, mas que tem te moldado como um oleiro, Israel, príncipe do Senhor. A palavra yatsar é o oleiro, aquele que nos molda, e quando ele nos molda, parece que ele nos aperta, nos coloca numa forma, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Não, esse tamanho não é para mim. Eu vou fugir desse molde. Quem já tentou fugir de algum molde? Normalmente tem a ver com a sua vocação, tá? Não foge não, porque tem a ver com a vocação, com o chamado que o Senhor tem para você. Porque parece que não vai caber. Mas não é só espremer. Yatsar fala de moldar. Fala assim comigo, moldar. É o oleiro dando forma, deixando as suas impressões digitais naquela obra. Então a Escritura diz aqui, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, mas que como um oleiro te formou, príncipe, deixando em você
marcas eternas. Fala assim comigo, processos. Fala comigo, processo. E a questão não é passar pelo processo. Ou entender, eu estou num processo. A questão não é eu estar numa forma. Deus está me moldando. O desafio que eu e você temos como filhos é nos render ao processo. O desafio é se render. Tem uns que se rendem lá para perto de 50 anos. Chega, deixa Deus fazer. Mas Deus está levantando uma geração de jovens incendiados para essa última hora. De homens e mulheres, de líderes que Deus está convocando e dizendo, eu preciso te moldar. E isso sempre se dá de dentro para fora, onde ninguém está vendo. Se rende logo. Porque se você não se render, eu vou ter que quebrar e fazer novamente, porque eu não quero te perder, você é meu. A questão não é passar pelo processo, é se render a Ele. Às vezes a gente está numa situação, esses dias eu ouvi algo, olha, se você ainda está nessa situação, é porque Deus quer te... Tem algo para Deus te moer aí. Eu, meu Deus, reclamando, né? Deus, por favor. Não. Você ainda não foi aprovada, ainda não está na forma correta. Ele ainda vai continuar. E às vezes são vozes que nos ferem, são situações que nos agridem, que nos ferem. Mas Deus não é um Deus masoquista que tem prazer em te ferir. Ele é um Deus como aquele olheiro, Yetzá, que Ele tem prazer em te moldar. E Ele vai dar a forma que Ele quer, não é a forma que eu quero. O problema é que eu tenho minha personalidade, eu cresci dessa forma, é desse jeito mesmo que eu falo, que eu faço. E Deus está dizendo, Jacó, você veio de uma cultura, né? Você já imaginou, gente? Vocês estão entendendo de que linhagem vem Jacó? De que linhagem? Imagina a cultura ali. Você conhece a história, não vou falar aqui que hoje não dá tempo de falar da linhagem de Abraão, de Sara, da mãe, de tudo aquilo que aconteceu que você conhece bem. E de Gênesis 28, quando Jacó tem um encontro com o Senhor em Betel, quem lembra? Que aí começa o processo. Até Gênesis 32, em Peniel, quando o nome dele é mudado, são 20 anos. 20 anos, aproximadamente. 20 anos de um homem fugitivo, que era um jovem que se tornou um homem, fugitivo, errante, sendo enganado, passando por tudo que vocês conhecem que Jacó passou. Mas ele precisava passar. E aqui está escrito aqui, eu te criei, Jacó, mas eu te formei nesses 20 anos príncipe. Eu precisava que você passasse por esses processos. É necessário você passar. Mas para quê? Para se tornar príncipe? Não. Porque é aí que começa. É aí que começa. É a partir de Israel que começa. Mas nossa, eu passei por isso tudo para começar assim. Vamos entender um pouco melhor. Porque não começou em Gênesis 28. Gênesis 28 talvez foi quando ele começou a querer se render. Gênesis 32 ele se rende completamente quando o nome dele é mudado. Que ele fala, eu não vou te deixar até que você me abençoe. Lembra? A gente canta, né Valentina? Não vamos cantar não, que a gente está aqui no ambiente espiritual. Olhos para cantar, né? Ali ele chega, cansei. Eu estou 20 anos lutando contra algo que Deus está fazendo aqui dentro de mim. Mas a partir do nome dele mudado, que aí começa. Então, para de reclamar, que tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda para você passar. Tem muita coisa ainda para você passar. Porque a Escritura fala que os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Faz sentido isso? Você talvez esteja ainda no início do processo. Então se rende logo agora. Vai precisar ficar 20 anos como Jacó.
Se rende logo agora. Vamos entender um pouco aqui desse texto que nós lemos, Isaías 43, versículo 1. Mas agora, hoje, assim diz o Senhor, que te criou Jacó, o usurpador, mas que te formou como oleiro, Israel, príncipe do Senhor. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. E aí a minha pergunta é: qual é o propósito de nós passarmos pelos processos? Talvez você olhe para a sua vida financeira, alguma situação, um diagnóstico de saúde. Eu não sei, meu irmão, qual o processo que você está passando ainda. Quantos sentem? Eu sinto no meu coração, não sei se faz sentido aqui para os pastores, que há um ambiente de alguns que estão quase rompendo, sabe? Parece que está quase rompendo, está na linha ali de romper. E não é romper para sua autopromoção, porque quando Jacó rompe realmente, depois de 20 anos como príncipe, ali depois de Peniel, ele vem manco, dizendo: agora a minha reputação não vale mais. Se você quiser me matar, pode até me matar. Ele vai assim: não, já não vale mais. Sabe de uma coisa que a gente aprende nos processos? Quando a gente passa por alguns processos, a gente: meu Deus, eu entendi, era a minha reputação que ele queria pegar, né? Pode, toma ela para você. Toma, fica aí todinha para você. Como Esther, quando se rendeu, demorou para Esther entender. Mas quando ela se rende: se tiver que morrer, morrerei. O que é para fazer? Então, deixa eu te dizer, talvez você está ali no quase. Sabe, alguns que tem algum negócio gerando dentro de si. Parece que tem algo empreendedor dentro de mim. Sei lá, um ministério, uma vocação, que parece que vai romper e ainda não rompe. São limitadores que eu não sei de onde vem. E Deus está dizendo: para de lutar, se rende. E foi assim com Jacó. E qual é o propósito? Qual é o propósito então de eu passar por tudo isso? Não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente Isaías 43, versículo 21, ainda em Isaías 43. Só que no 21 diz o seguinte: ao povo que formei, Yatsar, como oleiro, para mim, a fim de, com a finalidade de, com o propósito de, qual o propósito? De que ele proclamasse o meu louvor. Então, o povo, ele está falando do povo de Israel, ok? Que começa com Jacó. Todo mundo conhece a história, né, gente? Pelo amor de Deus. Nação de Israel. Mas está falando desse povo que começou com Jacó. Quando se rendeu, Israel, ele diz: o povo que formei para mim, com a finalidade, com o propósito de que ele proclamasse o meu louvor. E a palavra louvor no hebraico é terrilá. O que é terrilá? São os atributos de Deus. Terrilá é louvor que fala de uma canção ao Senhor. Então ele está dizendo: o povo que eu formei para mim, com a finalidade de que a vida dele, a vida dela, fosse como um louvor para mim. Para que tudo que flua da sua vida seja louvor ao Senhor. Às vezes uma mãe de família cuidando da sua casa está dizendo: mas eu não entendo muito a minha vocação. Puxa, e você está ali cuidando dos seus filhos, da sua casa com tanto zelo. Isso sobe como um louvor ao Senhor. E está eu e você reclamando dos processos, pensando em voltar. Deus está dizendo: os processos têm uma finalidade de que a sua vida seja um louvor, uma canção para mim. Louvor, eu sempre falo isso, né, para os músicos. Existe a palavra louvor e adoração. Adoração é o que eu digo para Ele. Eu digo ao Senhor, eu digo direto para Ele: tu és santo. Tu és, eu estou falando para Ele. E o que é louvor? Ele é exaltado. O rei, ele é exaltado nos céus. Eu estou dizendo para você, ele é. Louvar a alguém é dizer: olha, vocês não sabem como é a Aline. Talvez ela não estando presente. Ela é uma mulher de Deus. Eu estou louvando aquela pessoa. Eu estou declarando os atributos que ela tem. E Deus está dizendo que a sua vida, onde quer que você esteja, porque você se submeteu e se rendeu aos processos e ouviu as vozes certas, a sua vida vai ser como um louvor a mim. A sua vida vai ser como uma canção a mim.
nesses dias e você vai achar, mas o processo está difícil. Mas continua, persevera, porque a sua vida está subindo como louvor e adoração ao Senhor. Faz sentido isso, gente? Esse é o propósito dos processos. De que a nossa vida possa ser um aroma. Tem uma canção do Rodrigo Claro que ele fala: quero ser a canção que te faça sorrir. Tô puxando só o tom bom, né? Os tons estão maravilhosos. Olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção. É isso. Filho meu, eu te amo. É isso que é Terrilar. Ele está dizendo: eu te formei, eu tenho te moldado para que a sua vida seja uma canção. Então não fuja no meio do processo. Tem um propósito para esse processo. Quem está sendo construído pelo Senhor nesses dias? Ele vai precisar desconstruir, meu irmão. Ele precisou desconstruir por 20 anos Jacó. De toda a cultura que ele recebeu, ele precisou desconstruir 20 anos Jacó. Sendo afrontado, intimidado. Mas vamos seguir aqui em Isaías 43, versículo 1. E ele diz, no versículo 1, né, na parte: não temas, porque eu te remi e eu te chamei pelo teu nome. Não temas, fala de confiar, descansar. A questão é, ok, eu entendi que ele tem me chamado, eu entendi que eu estou no processo, eu entendi que a minha vida vai ser para o louvor, talvez ainda não seja. Eu já entendi, ok. Eu já entendi que eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Ok, eu estou caminhando aqui no entendimento. Mas quando ele fala assim, não, e tudo isso é um pai falando, é um pai chamando o filho. Eu te criei, mas eu te formei. Eu estou com você, é um pai, é a voz de um pai. Mas quando ele fala, não temas, não tenha medo, é quando a gente fala para os nossos filhos, não, mas mamãe, eu tenho medo. Eu tenho feito lá em casa esse exercício da luz desligada, né? Estou naquela fase de dormir. Quem está nessa fase de ensinar o filho a dormir sozinho? Eu estou nessa, tá? Aí eu falei esses dias, ainda bem que ele não está aqui para ouvir. Eu falei assim, meu filho, você precisa aprender a confiar. Aí ele, mas mamãe, eu tenho medo. Deixa uma luz ligada assim, eu vou deixar uma luz ligada. Aí ele começou a me perguntar, mãe, tadinho, mas tem segurança aqui, mãe, na rua? Aí eu, tem segurança. Aí foi falando, no condomínio tem segurança. Mas ali a varanda, às vezes fica aberta. Eu, não, mas a gente vai trancar, porque aí ele tá ligado, né? Eu entendi que ele estava num medo, num lugar de medo. Entendi, insegurança. Aí eu comecei a ministrar fé no coração dele. Mas eu falei assim, e se não tivesse segurança nenhuma? Ou a porta, de vez em quando, a gente esquecesse ela aberta, você ia confiar que Deus está com você? Aí ele pensou, acho que sim. Mas a carne dele estava estremecendo, mas dentro dele ele estava entendendo. E eu tenho ministrado fé ao coração dele, porque quando fala assim, o texto fala, não temas, é difícil, porque às vezes a gente está passando por uma situação de enfermidade real, o diagnóstico é real. Deus está dizendo, não temas. Por dentro eu creio, mas por fora eu estou estremecendo. Eu quero te dizer algo. Ouvir a voz do Senhor é fazer um exercício de ouvir e descansar. É ouvir e saber que os próximos passos, mesmo que seja um campo minado do inimigo, cheio de estratégias para que eu caia, o Senhor está dizendo, não temas, continua andando. Porque eu que te criei, eu sei os processos que você passou. Eu sei de onde você saiu. Ele fala, eu te resgatei, eu te remi. Remi fala de pagar um resgate. Eu sei a tua história, cara. Eu sei de onde você saiu. E você é meu. É um processo de descansar para ouvir a voz do Senhor.
E ele continua dizendo, deixa aqui, não temas, não tenha medo, descansa, porque eu te remi, eu te resgatei, e eu te chamei pelo teu nome, e você é meu. E Deus tem nos chamado nesses dias, filho, filha, e nós não temos conseguido ouvir o Senhor. Por quê? Porque estamos com medo, às vezes não é nem só com medo, a gente está super corajoso, envolvido em tantas questões que não conseguimos parar para discernir a voz do Senhor para o próximo passo, para a próxima decisão. E Ele está dizendo, eu te chamei pelo teu nome. Entenda, você é meu, cara. Você é meu, para de dar ouvidos à sua alma, para de dar ouvidos, cara. Olha para mim, você é meu, eu te chamei pelo teu nome. E essa palavra, quando ele diz, eu te remi, que eu te resgatei, chamei, no original, fala de chamar e clamar em alta voz. É como um pai que perdeu o filho, está dizendo, Júnior! É isso. Priscila! Não é assim, ó, oi. Ele pode até falar assim, que a gente vai ouvir, mas é chamar em alta voz. Se necessário for, porque Ele não vai nos perder. Você acha que olhando para a história de Jacó e Israel, Deus ia perder? Deus não deu. Com tudo que Jacó fez, ele era filho de Deus. E esse texto é para Jacó, tá? Ele está dizendo que é para o povo de Israel. Eu te chamei em alta voz, eu clamei por você, pelo teu nome. Fala assim comigo, nome. E nome é a palavra hebraica que significa nomear. Mas não somente nomear, fala de designar, de liberar um destino, o designo. Ele está dizendo, quando eu te chamei Israel, príncipe do Senhor, e eu mudei o teu nome, eu te nomeei e eu te dei um destino profético, cara. Porque nomear é dar um nome e dar um destino. Por isso que nós temos que ter cuidado com o nome que nós damos aos nossos filhos, porque aquele nome revela o destino daquela criança. Então ele está dizendo, eu te chamei e eu te dei um destino, e você agora é meu, porque eu te resgatei. E por fim, para a gente ministrar um pouco aqui, para a gente entender um pouco sobre a dinâmica que o Senhor faz conosco quando nos permite passar por processos. Faça comigo, processos. Quando Ele nos permite passar pelos processos, normalmente, como foi com Jacó, quando falei, quando nós às vezes parece que não passa do processo, não acaba nunca. É porque talvez a gente não tenha sido aprovado ainda. A gente precisa ser um pouco mais, como em Deuteronômio capítulo 8, a Escritura fala, eu te permiti passar pelo deserto para te humilhar, para que então pudesse provar aquilo que estava no seu coração, para saber se você realmente me serviria. Então Ele nos faz entender realmente aquilo que está dentro do nosso coração. É por isso que Ele nos permite passar por situações, para que eu possa me rever. Algumas pessoas às vezes passam por situações de falta, por exemplo, uma crise financeira. Mas eu estou nessa crise. Você não é a crise. Você precisa entender que você está na crise. E a crise não revela quem você é. A crise só está ali com permissão de Deus para revelar o teu coração. Como o apóstolo Paulo disse certa vez, eu sei passar tendo e eu sei passar não tendo. Porque eu entendo uma coisa, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu preciso encontrar essa verdade em mim quando eu estou passando por crises. O desafio é encontrar isso. Eu sei passar por qualquer situação porque eu posso nele que me fortalece. É para isso que Ele nos permite passar, para que a minha vida, para que eu possa me sondar e para que a minha vida seja para louvor da glória do Senhor. Que as pessoas possam olhar muito mais do que canção, de que Ele cresça, que eu diminua. Que as pessoas possam olhar, de fato, eu consigo ver Cristo nela. Eu consigo ver Cristo nele. Mas por que consegue? Porque a pessoa se rendeu. E para entender a dinâmica dos processos que o Senhor nos permite passar, entenda uma coisa. Ele forma. Fala assim comigo, formou. Fala com mais entendimento, formou. E esse formou, você já sabe, é Yatsá,
que é moldar, é modelar, é espremer e moldar. Mas a dinâmica dos processos de Deus na nossa vida é para que possamos ouvir a sua voz. Ele nos forma. Depois que Ele nos formar, Ele nos nomeia. E quando Ele nos nomeia, Ele libera o nosso destino. E depois de Ele liberar o nosso destino, e aí depois de eu me render, como foi com Israel, aí sim Ele nos estabelece. Quantos têm uma palavra de Deus sobre a sua casa? Faz assim, ó. Não, de verdade. Eu lembro daquela palavra, anos atrás, eu era jovem, sei lá. Quantos têm? Presta atenção. É imprescindível. Para que essa palavra se cumpra, Deus ele te coloca no meio de um processo. Para extrair o melhor de você para o cumprimento dessa palavra. Porque a palavra, o cumprimento dela está esperando por você. Mas não a versão que está hoje. A versão que Deus criou na eternidade. A versão que Deus está modelando, formando ao longo dos anos. Mas fique tranquilo. Para ouvir a voz dele te chamando. Que isso vai fazer com que você se renda no meio do caminho. Porque às vezes nós nos tornamos filhos tão teimosos que a gente não para ouvir. Mas quando no meio do caminho dele me formando, me moldando, eu paro para ouvir a sua voz, eu consigo entender o destino. Porque ele forma, ele nomeia, ele destina e ele estabelece. Para o estabelecimento dessa palavra sobre a sua vida, é só depois de você entender o destino real. Não tem como, mas eu entendo o destino. Está ainda no processo? Calma, ele ainda está te formando. Tem alguém em casa? Fala assim, formou, nomeou, designou e estabeleceu. E por que eu estou falando de estabeleceu? Abra comigo rapidamente, se quiser projetar aqui. Gênesis 2, versículo 8 e depois Gênesis 2, versículo 15. Fala acerca de Adão. Quando Deus nomeia, chama, cria Adão, nomeia. Olha o que ele faz com Adão, preste atenção. Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, você conhece a história, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse pois é estabeleceu. Então ele está dizendo, e plantou o Senhor, ele tem um projeto, uma palavra para esse homem, e ele estabeleceu, porque estabelecer o homem que ele havia formado. Ele só colocou Adão aqui depois de ter formado ele. Ele estabeleceu ele, pois ele só estabelece depois de formar. Deus só vai te estabelecer depois de te formar. Então, por favor, se renda logo. Ele quer te estabelecer na palavra que Ele tem sobre você. Ele quer. Porque Ele é Pai. Ele que te deu o seu nome. Ele que te resgatou. Ele que te deu o destino. Mas para que Ele possa te estabelecer, Ele precisa te formar. 2,15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, novamente, e o colocou. Novamente a palavra estabeleceu. Fala assim, estabeleceu. No jardim. Para cultivar e o guardar. Com o propósito. Então Deus ele só vai te estabelecer depois que você for formado. Eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra para o seu coração, no meio dessa conversa aqui, para dizer, Deus está fazendo algo aqui no meio da igreja local, eu sei, mas de forma individual, você, Deus está formando homens e mulheres. Deus está formando filhos e filhas nessa casa. Aqueles que estão chegando, você que está visitando, pega essa palavra no seu coração. Você que está na sua casa, pega essa palavra no seu coração. Mas eu quero liberar uma palavra, pastor Saulo. Deus está forjando homens e mulheres nessa casa. Por quê? Porque Ele quer estabelecer. O cumprimento que Deus tem, a palavra que Ele tem para você, para a igreja local, vai depender dos filhos e filhas que se rendem. Oi, Charlie. A gente vai vendo as carinhas, dá vontade de ficar falando com vocês, mas não me distrai não. O cumprimento da palavra que Deus tem para a sua vida depende do quanto você vai se render ao processo de ser espremido numa forma. Ele não vai ficar te espremendo a vida inteira, fica calma. Ele vai te moldar. Mas para isso eu preciso ouvir a sua voz.
eu te chamei. Quem está ouvindo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos nos últimos dias, quem tem ouvidos, ouça. Mas todos têm ouvidos, né? Tem pessoas com deficiências, ok, eu entendo. Mas de forma geral, não. Quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça o que ele diz à igreja. Eu te chamei. E ele chama alto, né? Porque te chamar é alto. Eu te chamei, filho! Filha, sai desse lugar! Sai dessa ansiedade, sai dessa depressão! Ah, mas eu ainda estou passando por essa situação. Calma, eu estou te formando, eu estou te forjando para que eu possa te estabelecer no tempo oportuno. A Escritura diz em Lucas, eu acho que é 1,48, como diz o meu pastor, está na Bíblia, mas eu acho que é isso. Que João Batista, o profeta, ele permaneceu nos desertos até o dia em que havia de ser estabelecido em Israel. Isso me pega muito, até o dia em que há um prazo de validade para o processo. Há um prazo de validade para o processo. Eu me lembro muito bem do dia em que eu ouvi o Senhor falando, o meu de repente chegou para você. Eu ouvi, ninguém falou comigo, eu ouvi. E foi uma fase que a minha vida fez assim, ó, mudou. Lembra, tia Isa? Eu me lembro. Eu ouvi, eu peguei o telefone, antes de pegar aquele telefone, dando uma notícia terrível, o Senhor falou, o meu de repente chegou. Aí eu ouvi uma notícia terrível. Caramba! Eu ouvi a voz do Senhor dizendo, meu de repente chegou. Segundos, milésimos antes, quando eu ouvi a notícia era horrível. Mas a minha vida mudou de um dia para o outro. Porque eu entendi, o Senhor está me deixando me passar por um processo, eu vou me render agora. Mas foram 11 anos de choro, de vergonha. Eu não sei quanto tempo você tem passado por alguma situação, talvez até ministerial. Essa casa é uma casa de legado vocacional, é uma casa de paternidade. Talvez você já ouça aqui semana após semana falar acerca de chamado, de missão, de propósito, de ser igreja. E talvez, mas parece que eu não rompi, eu não entendo. Então se renda aos processos e ouça a sua voz. A palavra ouvir no hebraico é chamar. E a mesma palavra chamar é obedecer. Deus está dizendo, ouça eu te chamando pelo teu nome. Porque eu te chamo e eu libero o teu destino. Mas não só ouça, obedece. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Fica ouvindo, não chega a lugar nenhum. Pratica. Deus está levantando filhos e filhas que têm ouvidos para ouvir a sua voz. E não só ouvir, obedecer. Porque para um judeu, quando fala obedecer, é a mesma coisa que ouvir. Fala ouvir, é obedecer, é a mesma coisa. Faz sentido isso para você? Fica de pé um pouco aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Eis que vem dias, feche os seus olhos, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a voz e as palavras do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome e sede sobre a terra, de ouvir as palavras do Senhor. E eu creio que eu estou diante de uma geração de homens e mulheres, de filhos e filhas, que independente dos processos que estejam passando, que vão se render em ouvir o Senhor e não vão parar no lugar de ouvir, que é tão gostosa a voz do Senhor. Até disciplinando é bom, né, gente, ouvir. Quem já ouviu uma correção do Senhor, falou, mas muito obrigada porque é você. Mas não é só ouvir, é se tornar praticante. É ouvir e obedecer e dar passos práticos em direção à voz que você está ouvindo. E talvez a direção que você vá tomar, o Senhor tem que virar e falar, agora vai nessa direção. Mas não tem nada a ver, contraria tudo. Mas ouve e obedece. Porque eu já liberei um destino sobre você. Quantos sabem que foram chamados pelo nome do Senhor? Feche os seus olhos, feche os seus olhos.